Diretamente do céu. É que o sol tá batendo na minha câmera e tá fazendo essa porra desse efeito. Peço perdão, você que tá vendo esse vídeo. Fala, nossa, meu Deus, a primeira câmera da história da humanidade. Não, é o sol. Vambora pra mais um vídeo aqui dessa vez. Quanto tempo tem em um segundo? Vídeo do nosso querido mano Pedro Loss. Vambora pro vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e vambora. Eu preciso pedir desculpas se recentemente eu tô postando menos. É que eu tenho cada vez menos tempo. O que me faz pensar? Quanto tempo eu realmente tenho? Usando a expectativa de vida média do Brasil, que é de 76,4 anos, durante a minha vida inteira eu tenho um total aproximado de 2,4 bilhões de segundos. Mas, na verdade, homens, em média, vivem menos do que mulheres, o que faz com que a minha vida estimada seja 100 milhões de segundos menor. Live dentro de uma lâmpada. Então, 2,3 bilhões de segundos é quanto tempo eu tenho. Provavelmente. Só que isso é realmente quanto tempo eu tenho? Será? Eu fico curioso, porque o que exatamente significa ter um segundo? Para responder isso, parece que nós não vamos conseguir fugir de uma pergunta ainda mais fundamental. Quanto tempo tem em um segundo? Depende para quem você pergunta. Se você perguntar pro jamaicano Keishan Thompson, um segundo tem 1000 milissegundos de duração. Tá, isso é bem específico. Qual é o motivo? Em 4 de agosto de 2024, no Stade de France, em Paris, Keishan competiu na final dos 100 metros rasos disputando pela medalha de ouro. Ele estava na pista 4, e na pista 7 estava Noah Lyles, o corredor americano. A largada foi dada e os 8 corredores atravessaram a pista em menos de 10 segundos. O tempo de Keishan, 9,79 segundos. E o tempo de Lyles, 9,79 segundos. Caralho. Se o segundo da corrida for dividido em 100 partes, Noah Lyles e Keishan Thompson empataram. Mas Oizinha. infelizmente para Keishan, naquela ocasião, um segundo tinha 1000 partes. O que quer dizer que, na escala de milésimos de segundo, Noah Lyles foi 0,005 segundos mais rápido do que o seu adversário na pista 4, o que garantiu a medalha de ouro. Agora que eu perguntei quanto tempo o tempo tem para um atleta olímpico, eu vou perguntar para um especialista. Esse é um relógio de pêndulo. Se eu perguntar para ele quanto tempo o tempo tem, ele não sabe. Bem, Tudo que ele sabe vocêzinha. é que cada vez que esse pêndulo volta para cá, ele avança esse ponteiro. A cada vez que o pêndulo termina um período, o ponteiro do minuto fica 3% mais próximo do próximo minuto. Ou, se você preferir, a cada período do pêndulo, o relógio avança 2 segundos. E a razão pela qual esse relógio não sabe me dizer quanto tempo o tempo tem é bem simples. Relógios não falam. Mas o que vai Exatamente. surpreender muita gente é que relógios também não medem o tempo. O que esse relógio faz é simplesmente contar quantas vezes esse pêndulo balança. E aproximadamente a cada 1.800 vezes que o pêndulo balançar, o ponteiro pequeno vai de um número para o próximo número, que é o que nós chamamos de 1 hora. Mas nem todo mundo fica feliz com essa definição. Existem pessoas que não respeitam a hora desses relógios de pêndulo. E essas pessoas são chamadas de cientistas. E não qualquer cientista, na verdade. Sendo específico, são os cientistas e engenheiros responsáveis pelo Sistema Internacional de Medidas, ou SI, se você preferir. E o SI controla o tempo. Literalmente. Uau, isso soa bem mais legal falado do que na realidade. São eles que definem exatamente o que é um segundo, e para isso usam um relógio atômico. Mas não se deixe enganar pelo nome chique, porque da mesma forma que o relógio de pêndulo, tudo que o SI faz é contar oscilações. Só que ao invés de contar as oscilações de um pêndulo sob o campo gravitacional da Terra, eles contam quantas vezes os átomos de Césio-183 vibram quando estão no seu estado de energia mais baixo. E quando um desses átomos oscila precisamente 9.192.631.770 vezes, o SI diz que um segundo se passou. Então, quanto tempo tem em um segundo? 9.192.631.770 vibrações de átomos de Césio. Só que quando você olha pro seu relógio ou pro seu celular para ver a hora, você não vê um átomo vibrando no canto e conta quantas vibrações. O Alan já soltou. O tempo nem existe. Foi invenção do capitalismo. O tempo nem existe. Estamos numa simulação. O tempo não existe. Nada existe. Tudo que vivemos é uma farsa. Para saber quanto tempo falta para terminar a prancha na academia. O que você vê é um tempo que o seu celular decidiu para você. Mas como eu sei que eu posso acreditar no meu celular? Como que ele sabe que horas são? O seu celular sabe que se passaram 1.755.005.726 segundos desde a meia-noite do 1º de janeiro de 1970. Essa data é o segundo zero do mundo digital. E tendo ela como referência, cada segundo é contado pela estampa de tempo Unix. Essa estampa temporal é referência de tempo para todo o mundo digital. E é com base nela que o seu celular calcula que horas são.
E, claro, o seu celular também tem um relógio interno que conta vibrações de cristais para calcular a passagem do tempo na falta de internet ou quando você usa o cronômetro. Uma rápida brecha temporal para falar que, se você se interessa por tecnologia e conhecimento, esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. A gente tem uma parceria de longa data e eu já perdi a conta de quantas oscilações de um átomo de Césio foram. Na Alura você pode aprender desde programação até data science ou edição de vídeos como esse. E até mesmo se você não for tão tech assim, mas se quiser se manter em dia com as inovações, tem cursos como esse aqui de engenharia de prompt para você extrair o máximo da sua inteligência artificial favorita. E por você estar assistindo Ciência Todo Dia, você tem um desconto de 15% na sua matrícula. É só clicar no link aqui da descrição ou do comentário fixado. Só não demora porque já se passaram milhões de oscilações de átomos de Césio enquanto eu falava isso. Pronto, mais 9 bilhões. Mas continuando o nosso tema principal, nada disso responde à pergunta principal do vídeo. Nós não sabemos de fato quanto tempo tem em um segundo. Tudo que esses diferentes relógios fazem é contar quantas vezes alguma coisa vibra e definir que um número de vibrações é o que nós chamamos de um segundo. Nenhum dos nossos relógios mede o tempo de fato. Eles simplesmente contam o número de vezes em que algo na natureza se repete. Ou seja, os relógios não percebem o tempo de verdade. Eles simplesmente deduzem quanto tempo se passou dado algum fenômeno natural. E só para mostrar a diferença e como isso realmente importa, nós sabemos o que é 1 quilo de verdade. 1 quilo é definido em torno de constantes fundamentais da natureza, como velocidade da luz e a constante de Planck da física quântica. E não só isso, nós sabemos relacionar massa com energia de forma extremamente precisa. Colocando isso de outra forma, a nossa noção de massa está amarrada com os elementos mais fundamentais do universo que nós conhecemos. Já a nossa noção de tempo não está nem perto de ser tão bem estruturada. E não é por falta de tentativa. Por exemplo, vamos pegar 3 constantes fundamentais da natureza. Velocidade da luz, que limita a velocidade de transmissão da informação, a constante gravitacional, que determina a intensidade da gravidade, e a constante de Planck, que determina a escala do mundo quântico. Combinando essas 3 quantidades de forma apropriada, nós podemos criar o tempo de Planck. Primeiro a gente pega a raiz quadrada da constante de Planck, multiplica Olha essa porra! pela constante gravitacional e divide tudo isso pela Meu amigo, aqui eu morri, hein? velocidade da luz Aqui eu elevada à morri, quarta potência. meu cérebro E fritou se aqui você agora. fizer isso, o valor final tem uma unidade de tempo, o que significa que é uma medida de, entre aspas, segundos. Mais precisamente, esse é o que nós chamamos de tempo de Planck, 5,3 vezes 10 elevado a menos 44 segundos. Esse é o tempo de Planck, uma unidade de tempo baseada nas leis da física. E essa também é a menor escala de tempo que as nossas teorias atuais da física conseguem conceber. Por exemplo, um tempo de Planck após o Big Bang é o momento mais antigo no universo que nós podemos descrever com as leis da física que nós temos hoje. Muita gente pensa que o tempo de Planck é o menor tempo possível, ou o menor tique no relógio cósmico. E se isso for verdade, talvez os nossos relógios estão indo na direção certa para encontrar o tempo verdadeiro. Talvez um relógio capaz de contar um tempo de Planck por vez seja o melhor relógio possível. O problema é que nós não temos certeza se o tempo de Planck é o menor tempo possível. Que é Isso só Planck? palpite. E ainda pior, nós nem temos uma boa justificativa física para a origem É o apelido de Plankton, que é o Plankton do Bob Esponja. Foi ele que desenvolveu esse relógio. do tempo de Planck. Ou para a origem do tempo de qualquer maneira. Mesmo com todo o tempo gasto estudando o universo, nós não parecemos mais próximos de entender a verdade por trás do tempo. Tá, então vamos falar de outra coisa. Do que o seu corpo é feito? Na maior parte, de células, que por sua vez são feitas de moléculas, que são feitas de átomos. E o comportamento desses átomos é regido pela física quântica. E do que o seu computador é feito? Peças eletrônicas, também feitas de moléculas, que também são feitas de átomos. E o comportamento desses átomos também é regido pela física quântica. Para qualquer objeto que você olhar no mundo, a resposta para a pergunta do que isso é feito é dada pela mecânica quântica. Então, será que a física quântica não sabe responder do que o tempo é feito? A resposta Feita de é bosta. que não. Mas isso não conta a história toda. Esse não é bem mais frustrante do que parece. Porque, pelo que tudo indica, o tempo deveria ser quântico. Mas toda vez que físicos tentam criar um tempo quântico, a física quebra. Mas seria injustiça eu só falar isso e fazer esses sons com a boca. Então deixa eu te explicar como o tempo quebra a física quântica. O tempo aparece mais como uma espécie de pano de fundo. Ele está lá, marcando a passagem dos eventos. Mas não é uma coisa. Ele não faz parte dos eventos que acontecem. Em outras palavras,
o tempo é global. Todo mundo está sob o mesmo relógio, que passa 1 segundo por vez, independente do que está acontecendo no mundo físico. Como nada Verdade. afeta o relógio, não podemos medir o tempo de forma direta. E essa limitação se expressa até na matemática da teoria. Na física quântica, um observável é tudo aquilo que pode ser medido diretamente com um experimento. Exemplos disso são posição, velocidade e energia. Observáveis normalmente vêm em pares, que nós chamamos de complementares. Se você observa um membro do par, você perde informação sobre o outro. Ou seja, no mundo quântico você só pode medir metade dos observáveis com precisão. E é desse fato que é possível construir o famoso princípio da incerteza da mecânica quântica. Você não pode medir com precisão. Mano, olha essas fórmulas, tá ligado? Se eu vejo essa porra no ensino médio, eu acho que, mano, esfrego a cabeça no ralador de queijo, tá ligado? Não é só inventar igual o Newton fez. A posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Quanto mais precisamente você sabe onde está a partícula, menos você sabe para onde ela está indo e vice-versa. Ou seja, posição e velocidade são observáveis complementares. Obter informação sobre um destrói informação sobre o outro. E sim, isso é bem estranho. Mas agora que vem algo curioso. Existe uma relação de incerteza entre tempo e energia, que é o princípio da incerteza tempo-energia. E de forma resumida, ele expressa a seguinte ideia. Quanto mais precisamente você sabe quando algum evento aconteceu, menos certeza você tem de quanta energia foi trocada durante o processo. Ou seja, medir quanta energia se move durante um processo físico dificulta medir precisamente quando essa energia se moveu. E aqui parece muito que o tempo deveria ser um observável. Energia é um observável, e o tempo parece complementar a energia. Então, pela lógica, o tempo deveria ser um observável. Parece que a física quântica está nos desafiando a transformar o tempo em observável, mas quando nós tentamos fazer isso, a teoria quebra imediatamente. Tanto é que a relação de incerteza entre tempo e energia não vem dos fundamentos da teoria quântica, como as outras incertezas. É preciso dar toda uma volta matemática para provar a incerteza entre tempo e energia. Então, o tempo é a única coisa na teoria quântica que nós experienciamos no mundo macroscópico, no nosso dia a dia, mas que não é uma quantidade que pode ser medida. Colocando isso de outra forma, o tempo quântico meio que não existe. A física quântica simplesmente não consegue lidar com o tempo. Se você perguntar para um físico quanto tempo falta para esse vídeo acabar, ele talvez te dê resposta em metros. Mentira, mas ele poderia. Porque na Porra, se eu pergunto pra um físico, porra, sei lá, a gente tá vendo um filme. Quanto tempo falta pra acabar esse filme? Ah, falta 1 quilômetro. Eu soltar uma lapada na orelha. Isso aqui assim, ó. Uma lapada na orelha. Fala direito, seu bosta. A relatividade de Einstein, Porra, o tempo maluco. pode ser medida em metros. Ah, pro Na verdade, caralho. na relatividade não existe muita diferença entre tempo e espaço. Eles são duas partes de um mesmo todo, que é o espaço-tempo. E isso é bom. A relatividade talvez seja a única teoria que avançou o nosso conhecimento sobre tempo na história da humanidade. Então, o que nós sabemos sobre o tempo de acordo com a relatividade? O tempo é algo local. O seu tempo é diferente do tempo de uma nave caindo em um buraco negro. E é diferente do tempo na Lua. O tempo é tão local quanto o espaço. Até porque os dois são análogos. Ambos são afetados pela mesma coisa: energia e matéria. A presença de energia e matéria afeta o espaço-tempo. E é isso que nós percebemos como gravidade. E é aqui que está o ponto principal. Diferente da mecânica quântica, o tempo não causa problemas para a relatividade. Muito pelo contrário, o tempo é uma parte essencial da teoria e toma posição de protagonista nela. E é até por isso que é possível realizar experimentos com relógios atômicos precisos para provar que, de fato, o tempo na Estação Espacial Internacional passa um pouquinho mais devagar do que aqui na Terra. Só que, de novo, nós estamos medindo tempo indiretamente. Nós não estamos acessando alguma espécie de tempo de verdade por trás das cortinas da realidade. Eu estou aqui no meu estúdio. E aqui eu tenho comigo um dragão. Se você não está vendo esse dragão, é porque ele é invisível. E não só é invisível, como também consegue atravessar paredes e também é impossível de tocá-lo. Tendo dito isso, você talvez chegue à conclusão razoável de que um dragão invisível que não pode ser percebido não existe. E parabéns, essa é a conclusão lógica. Mas então, por que nós não aplicamos essa conclusão pro tempo? Até porque, como a gente cansou de ver nesse vídeo, nós nunca medimos o tempo de verdade. O que nós notamos como tempo são sinais físicos, como um pêndulo balançando, cristais vibrando ou o nosso próprio envelhecimento. Talvez o tempo seja mais uma impressão humana do que uma realidade do universo. E quando você tenta combinar relatividade geral com física quântica para criar uma teoria da gravitação quântica, parabéns, você destrói o tempo no processo.
É como se o universo fosse uma foto estática, sem evolução, sem um antes e um depois. E eu fiz um vídeo inteiro falando desse cenário, mas aqui vai um breve resumo das teorias de tempo congelado. Nessas teorias, o tempo é completamente uma ilusão, e o universo é formado por linhas de histórias que já estão perfeitamente determinadas. Usando a corrida de 100 metros rasos da Olimpíada de 2024 como exemplo, o resultado dessa corrida sempre foi o mesmo. Noah Lyles sempre ganhou essa corrida. Esse fato sempre esteve determinado. Além disso, tanto o começo quanto o fim da corrida coexistem no mesmo universo, e o fim não vem depois do começo. Então a resposta para a pergunta de quanto tempo tem em um segundo, talvez seja nenhum. Talvez o tempo seja uma ilusão. E a maior parte dos cientistas não gosta desse tipo de interpretação do universo. quê? Por isso que muitos buscam alternativas. Tá, eu não posso acabar esse vídeo assim. A gente tem tempo ainda? Então tá, como é que nós podemos salvar o tempo? A primeira ideia é simplesmente não deixar o tempo ser destruído. Em termos mais técnicos, é meio que impor um vínculo temporal. Uma equação que garante que, independente do que aconteça na construção da teoria da gravidade quântica, ainda é possível identificar o que é o tempo. E se não ficou claro, você pode visualizar essa tentativa como os cientistas se abraçando na ideia de tempo e se recusando a soltar quando um buraco negro entra no laboratório de física quântica deles sem avisar. Apesar dessa forma de salvar o tempo ser forçosa, ela tem algumas vantagens. Além de ela preservar o tempo, ela também preserva a maior parte da teoria quântica. Ou seja, é fácil identificar a probabilidade de interações quânticas, e a noção usual de observáveis continua valendo. E tanto probabilidades quanto observadores são muito importantes para fazer física quântica. Beleza? Então, nessa Mano, forma meu cérebro de tá salvar fritando. o tempo, quanto tempo o tempo tem? Para responder isso, nós podemos voltar para o começo do vídeo, naquela corrida cronometrada. Nessa formulação de tempo quântico, o tempo que o nosso cronômetro mede é o tempo de verdade. O nosso tempo percebido é basicamente o tempo que existe nessa realidade. E além disso, ao que tudo indica, esse É muita informação, mano. Eu tô perdidaço já. tempo é contínuo. E ele flui como se fosse um rio. Não existe um menor tempo possível. E isso faz sentido. Essa tentativa de identificar o tempo antes de formular a gravidade quântica tem justamente como objetivo preservar essa ideia mais intuitiva de tempo. O que é muito bom por um lado, mas traz alguns problemas por outro. Se esse vínculo temporal salva o tempo e a teoria quântica, ele meio que faz isso bagunçando a relatividade geral. Ou seja, a gravitação quântica com vínculo temporal tem dificuldade em recuperar a relatividade geral de Einstein, que é algo que a gente gostaria muito que continuasse intacto. E existe uma forma de tentar contornar esse problema, mas ela envolve abandonar o tempo, pelo menos em partes. Essa é a ideia de relógio de matéria, no qual o tempo seria uma propriedade apenas da matéria. Ou seja, o tempo seria como a temperatura. A temperatura não existe em uma partícula sozinha, mas quando muitas partículas se movem juntas, a gente começa a perceber o que nós chamamos de temperatura. A temperatura é um efeito coletivo, ela é algo que surge da interação de matéria com matéria. E talvez o tempo seja assim também. O tempo só existe porque o universo está cheio de matéria, e essa matéria cria uma relação de causa e efeito que pode ser identificada por nós como tempo. Ou seja, o tempo não é o pano de fundo da realidade, e sim uma propriedade que emerge da natureza. E essa também é uma boa tentativa de salvar o tempo na gravitação quântica, mas ela também tem problemas. O primeiro é que, matematicamente falando, essa tentativa é bem difícil. Tão difícil que a gente nem sabe se o tempo é quântico ou contínuo nessa versão da teoria. Seria preciso resolver umas contas bem complicadas para nós termos certeza se o tempo flui ou se ele é como um relógio avançando 1 segundo quântico por vez. Complicado entender o que caralhos está acontecendo nesse vídeo aqui, meu. Eu me perdi completamente. Eu fui pra Nárnia. Não tô entendendo uma boneca desse vídeo. Então, voltando ao nosso exemplo da corrida, o que o cronômetro está medindo é a si mesmo. Ele mede quantas voltas o relógio deu desde a largada. O tempo não é fundamental, e um tempo de Planck é uma propriedade emergente do universo, da mesma forma que a temperatura. Mas é importante ressaltar que o tempo não é uma ilusão, porque não é uma mera impressão de seres humanos, mas algo que toda a natureza material sente de alguma forma. A diferença aqui é que o tempo Ele seria um senhorzinho fofinho. surge da matéria, ao invés de se impor na natureza como algo fundamental. O grande problema de salvar o tempo assim é justamente que parece muito forçado. Se o tempo realmente é um pedaço fundamental da nossa realidade, então deveria ser possível deduzir que ele existe a partir de uma teoria como a gravitação quântica. E essa é a segunda forma de tentar salvar o tempo: criar a teoria da gravitação quântica, e então tentar achar o tempo dentro dela.
Você pode visualizar isso como um buraco negro entrando no laboratório, roubando o conceito de tempo, e os cientistas mergulhando no buraco negro para tentar resgatar o tempo de volta. E é aqui que eu preciso explicar o que significa o tempo ser destruído pela teoria quântica um pouquinho melhor. Nas equações mais familiares da física, em geral nós usamos variáveis de espaço e de tempo para descrever como objetos mudam no espaço e no tempo. Mas variáveis como distâncias em metros e tempos em segundos nem sempre são as melhores formas de resolver problemas físicos. Por exemplo, no caso da órbita de um planeta ao redor de uma estrela, às vezes usar o ângulo para medir a posição do planeta é bem mais conveniente do que usar metros. Da mesma forma, existem variáveis que se encaixam melhor na gravitação quântica, e essas variáveis não são variáveis de espaço e tempo. A forma mais matematicamente suave de descrever a gravitação quântica geralmente acaba misturando a noção de tempo e espaço tanto que fica difícil de saber a diferença entre metros e segundos. Então, se na relatividade tradicional, espaço e tempo perdido. são análogos, na gravitação quântica, espaço e tempo são confundidos um com o outro. E uma das formas de visualizar o problema do tempo nesse cenário é a seguinte. O universo é como um baralho de cartas. Cada carta representa um evento que aconteceu em algum lugar do universo. E por lugar, eu me refiro a uma posição quadridimensional em coordenadas que não fazem sentido intuitivo. A sua função agora é pegar esse baralho e determinar qual é a ordem correta das cartas. E isso é o equivalente a criar uma ordem temporal de eventos no universo. Uma tiseira. Nossa, eu sou claramente de O grande linguagens. problema aqui é que não parece ter uma única forma correta de ordenar o tempo no universo. Será que você organiza as cartas por cor? Ou por proximidade nesse espaço-tempo bizarro que nós acabamos de montar? Ou então tenta impor um relógio usando relógios de matéria? Todas essas ideias parecem igualmente válidas. Que é um problema. Porque o tempo que nós conhecemos implica uma única ordem de causa e efeito. E se mais que uma ordem de causa e efeito é permitida, nós não estamos recuperando o tempo como algo fundamental do universo. E deixa eu voltar pro exemplo da corrida para explicar melhor. Nós sabemos que quando o relógio marcava 0, a corrida estava começando. E quando o relógio marcava 9,79 segundos, dois competidores estavam cruzando a linha de chegada quase ao mesmo tempo. Mas nós não temos nenhuma forma de garantir que os corredores saíram da largada, atravessaram a pista correndo para frente e aí cruzaram a chegada. Parece igualmente razoável que eles começaram da chegada e correram ao contrário até o relógio marcar 0. O que isso quer dizer Hã? é que o tempo não é único. Existem vários tempos possíveis. A título de curiosidade, o tempo aqui parece quantizado, mas não dá pra garantir. Porque, de novo, ninguém sabe resolver as contas envolvidas. E se esse for o caso, a pergunta quanto tempo tem em um segundo é respondida com boa sorte resolvendo as contas. E falando em contas, a estratégia mais comum para tentar encontrar o tempo aqui é impor alguma equação que nós sabemos que está correta e forçar a ordem de eventos a seguir essa equação. Por exemplo, nós sabemos que objetos se movendo em linha reta continuam se movendo em linha reta, a menos que uma força atue sobre eles. E nós queremos que algo assim continue valendo. Só que, no caso, as equações impostas costumam ser algumas das equações fundamentais da teoria quântica, tipo alguma versão da equação de Schrödinger. E todas as tentativas aqui dão errado. Tentar achar o tempo depois da quantização da gravidade costuma destruir completamente os conceitos da física quântica. O que isso significa é que é difícil identificar o que são probabilidades, é difícil traduzir quais das previsões são observáveis e é difícil de resolver as contas até de forma aproximada. Então voltamos à pergunta do vídeo. Quanto tempo tem em um segundo? A resposta honesta é que nós não fazemos ideia. E na verdade, nem parece que nós estamos perto de descobrir. Todas as nossas tentativas de encontrar o tempo de verdade têm algum problema sério e que não parece nem próximo de ser resolvido. Quando a gente tenta responder quanto tempo tem em um segundo, nós chegamos à conclusão de que não temos nem certeza de se um segundo existe. E isso fica ainda mais frustrante quando nós levamos em conta o quão óbvio parece perceber o tempo. Talvez um dia uma teoria quântica da gravidade nos revele uma nova forma de enxergar o tempo. Ou talvez a gente descubra que ele nunca existiu do jeito que nós imaginávamos. Independente disso, muito obrigado. E eu não sei se tem próxima. Não entendi porra nenhuma. Gente, beijo, hein? Tchau. Não entendi nada. Puta que pariu.